Olá, meus irmãos e irmãs, que nos trazem tanta alegria e gratidão por estarmos mais uma vez reunidos em um novo encontro virtual da nossa querida Fake Online. É um enorme privilégio estar aqui compartilhando com vocês os inigualáveis ensinamentos deixados pelo nosso irmão maior, modelo e guia, Jesus. E na medida em que mergulhamos em seu Evangelho, que vamos entendendo o significado da plena felicidade, a qual foi compartilhada por aquele que pode ser definido com apenas uma palavra: amor. Esse era o anjo Jesus, símbolo maior de sabedoria, o emissário divino que esteve na Terra com o propósito de impulsionar a evolução humana, praticando e ensinando sobre as leis de Deus. Mas antes, como de costume no início dos trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa prece inicial. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre e amigo de todas as horas, Jesus, ao plano espiritual superior e ao Pai maior, de infinito amor, misericórdia e justiça. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos e irmãos trabalhadores que tanto auxiliam em nosso trabalho, irmão José, mentor espiritual da nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos envia tantas informações amorosas. Agradecemos essa nova oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus, em nome do nosso amado Mestre Jesus, para a realização de nosso trabalho tão gratificante. Rogamos paz para o nosso trabalho e luz, para que possamos humildemente colaborar, doando o melhor que há em nossos corações. Pedimos por todos os nossos irmãos de nosso planeta, encarnados e desencarnados, e sobretudo por aqueles que se encontram em sofrimento, e que cada coração de cada irmão seja tocado e aquecido pelo amor e a infinita misericórdia de Deus. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, reitero a nossa enorme felicidade em compartilharmos com vocês as interpretações das parábolas de Jesus, que é mais um carinho da nossa amada Fake. Nossas exposições, agora em formato virtual, buscam trazer mensagens e reflexões, na tentativa de pacientar corações, distribuir abraços, mesmo estando distantes fisicamente, e compartilhar solidariedade nesse momento tão delicado para o nosso planeta azul. E como sempre lembramos, parábolas, por definição, são narrativas alegóricas, pequenas histórias, cujo objetivo é transmitir uma mensagem de forma indireta, por comparação, por analogia. Também podemos dizer que são contos, que são caracterizados por uma narrativa breve, com início, meio e fim, comparando acontecimentos diferentes. O Mestre Jesus está há bilhões de anos em nossa frente. Essa é a razão pela qual teve a capacidade de transformar pequenas parábolas, pequenos contos, em mensagens que sempre ficarão gravadas em nosso interior, mostrando os caminhos da moralidade, da busca pelo equilíbrio, da harmonia e do amor através das leis de Deus. As parábolas de Jesus vão muito além. São gotas de sabedoria que, quando derramadas sobre nós, são capazes de desencadear verdadeiras transformações em nosso interior, pois são uma doce sessão de terapia. O nosso querido Divaldo Franco, quando alerta sobre o crescimento da depressão na humanidade, comenta, entre outras coisas, o estudo das parábolas de Jesus como uma fonte terapêutica, o que demonstra a tamanha importância
dos singelos conteúdos mais irretocáveis passados pelo mestre angelical. E a parábola de hoje é a parábola do tesouro e da pérola. Essa parábola está em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46, e diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Alguns autores tratam essa parábola separadamente, como duas parábolas, a do tesouro e a da pérola. Porém, a similaridade das mensagens transmitidas nos permite juntá-las em uma só única interpretação. Mas não apenas pela similaridade, mas por seu riquíssimo conteúdo, que nos permitem uma viagem de reflexões e talvez algumas revisões de nossas vidas na Terra. Uma vez que retratam o reino dos céus, comparando-o a um tesouro escondido no campo e a uma pérola de grande valor. O Mestre Jesus, pedagogo de rara habilidade, sempre adaptava suas falas de maneira a tornar claro aos seus ouvintes aquilo que pretendia ensinar. A exemplo disso, ao abordar o tesouro escondido no campo, falava de uma prática comum à época, ou seja, esconder-se algo valioso enterrando em algum lugar, uma vez que as casas não eram tão seguras contra invasões de ladrões. Além disso, na antiga Palestina, como até hoje, sempre existia a possibilidade de ocorrer um conflito, o que poderia ocasionar eventuais saques de bens. O problema era que muitas vezes quem enterrava o tesouro, por motivo de segurança, não contava a ninguém. Então, caso essa pessoa morresse, o tesouro ficava perdido. No caso da nossa parábola, um homem fazendo uma escavação encontrou o tesouro. Bem, certamente esse homem não era o proprietário do campo ao qual escavava, pois se fosse, não precisaria escondê-lo novamente. Tal homem, então, muito feliz com a descoberta do tesouro, após enterrá-lo novamente, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, o tesouro era tão valioso que o homem decidiu vender tudo o que possuía e comprar todo o campo, apenas pelo tesouro encontrado. E a nossa primeira reflexão está exatamente no valioso tesouro. Quando Jesus menciona: não acumulem vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Isto está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Onde está o nosso coração? Para o que damos mais valor? Onde estamos depositando nossas energias? O nosso tesouro estará onde estiver o nosso coração. Se for nos ciúmes, na arrogância, na intolerância, é o tesouro que vamos encontrar. E como diria o Arnaldo, a regra é clara: encontraremos nossos tesouros onde buscarmos, no bem ou no mal. Seja como for, teremos sempre total responsabilidade pelas nossas buscas e escolhas. Quando canalizamos toda a nossa energia no externo, na matéria, no consumo, na futilidade, esses serão nossos tesouros. E os tesouros são os objetivos que dão sentido às nossas vidas, o que nos levam a ir em frente, a caminhar, aquilo que queremos alcançar. Contudo,
Uma vez que esses objetivos estejam apenas voltados para o externo, o material, aquilo que a traça e a ferrugem destroem, o que encontraremos serão frustrações, por não conseguirmos tudo o que almejamos. Ou mesmo o vazio da falta de objetivos por não termos mais o que alcançar. Sem contar que podemos perder nossas conquistas materiais, nossos tesouros transitórios, nas grandes voltas da vida. Então fica a reflexão. Os tesouros materiais preenchem os vazios do ser? Se sim, não existem ricos infelizes. A falta de tesouros materiais frustram a todos aqueles que não os alcançam ou os perdem? Se sim, não existem pobres felizes. Então, podemos concluir que tesouros materiais podem ajudar, mas não são suficientes, são apenas transitórios. O que levamos de material para a vida do espírito imortal? Nada. Não levamos nada. O que significa dizer que nosso verdadeiro tesouro está dentro de nós. As conquistas que nos levam ao reino dos céus. Quando Divaldo descreve a depressão como o mal do século, ele menciona várias razões para que isso ocorra. Podem ser processos obsessivos, problemas fisiológicos, grandes perdas, mas também o vazio do ser. E ocupar esse vazio é encontrar o tesouro que está dentro de nós, os tesouros da alma, conquistar virtudes, vencer os nossos vícios, nossas imperfeições, é ressignificar nossas vidas. Substituir os tesouros ilusórios da matéria por tesouros verdadeiros do espírito imortal. Contudo, tesouros verdadeiros vão sendo construídos com o tempo, dedicação, estudo, disciplina. Não acontecem do nada. A exemplo, o estudo do Evangelho é o mergulho mais profundo que se pode dar em seu próprio interior. Mas isso requer prática, experiência, repetição, persistência. Uma pessoa muito querida, extremamente caridosa, generosa e de uma amorosidade infinita, há pouco tempo me contou que não se sentia à vontade quando era chamada de uma boa pessoa, pela sua obra. Uma vez que não sentia dentro de si toda aquela caridade, toda aquela admirável dedicação ao próximo, para ela não estava sendo como uma ação natural, que ainda havia uma resistência interna e demandava muito esforço para realizar o seu maravilhoso e reconhecido trabalho no bem. Depois de refletir um tempo sobre isso, escrevi a ela dizendo o quanto a achava admirável, o quanto ela era importante para mim e para tantas outras pessoas. Enfim, escrevi para dizer que a amava ainda mais depois que admitiu seu esforço, sua perseverança. Praticar o bem quando é algo natural para nós é lindo. Como também é lindo o esforço da prática do bem, mesmo que ainda não seja tão confortável para nós. É a atitude de construção do nosso verdadeiro tesouro, o interior. Disse Jesus que devemos buscar primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas nos serão dadas por acréscimo de misericórdia. Então, quando buscamos as conquistas de virtudes como a humildade, a tolerância, a fraternidade, o amor, elas vão se tornando cada vez mais naturais em nós. Vamos amadurecendo espiritualmente, trocando valores externos, transitórios, por valores internos, consolidados, imortais. E o plano espiritual trabalhará em nosso favor para que, por acréscimo, sejamos recompensados com tudo aquilo que precisamos e até aquilo que queremos, desde que seja para um fim útil,
pois o plano espiritual superior não trabalha para nos mimar, nos tornar fúteis. Trabalha para nos ajudar em nosso caminho da evolução, se assim o quisermos. Se ainda assim não quisermos, continuaremos errando, culpando a tudo, a todos e até a Deus pelos nossos descaminhos, frustrações e desilusões. Nós quem escolhemos. Sim, vamos encontrar dificuldades ao escolhermos o caminho do bem. E isso é natural. Contudo, em nossa persistência, conscientes de que somos aprendizes em nossa caminhada, vamos construindo tesouros interiores, nossas pérolas, raras, únicas e de valor inestimável. Quando Jesus cita o negociante que procura boas pérolas e encontra uma tão preciosa que vende tudo que tem para comprá-la, navega por uma parte ainda mais bela de nossa parábola, uma vez que a pérola representa a nossa luta para virar o jogo de nossas vidas. É o não se entregar, é o não desistir jamais, seja em uma doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento, é vencer o sofrimento. O simbolismo da pérola vem do fato que ela se forma quando um molusco, uma ostra, é invadida por um agente externo, um grão de areia, por exemplo. E ela, como mecanismo de defesa, libera uma substância chamada nácar, ou madrepérola, que vai recobrindo esse grão, criando camadas e mais camadas para proteger o interior da ostra. O resultado de sua luta contra o corpo estranho é a formação de uma linda pérola, e quanto maior a quantidade de camadas, maior é o seu valor. Quando Jesus fala da pérola, simbolicamente se refere à modéstia, à luta, à superação ao impedimento imposto pela dor. E assim fala do reino dos céus que vamos edificando dentro de nós. O reino dos céus não é um lugar, e sim um movimento de interiorização, ou seja, é olhando para dentro de nós mesmos que encontraremos o reino dos céus. Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde: na consciência. O que significa que o tesouro é a pérola que está dentro de nós, apenas à nossa espera. Contudo, repetimos que essa busca é um processo lento e gradual, exige paciência, perseverança e muito trabalho. Essa construção da nova pessoa, tal como a pérola, não é instantânea, de um dia para o outro. Se um pequeno molusco pode levar 20 anos para construir uma bela pérola, quanto tempo levaremos para construir em nós um belo ser humano? Provavelmente alguns milhões de anos. Mas não podemos relaxar. Não há tempo a perder. Pois com a mesma certeza de que nos tornaremos um dia uma bela pérola, uma pérola preciosa, está a certeza de que precisaremos de muita dedicação e esforço para alcançar a beleza das pérolas únicas. Como as pérolas mais preciosas não são encontradas nas conchas depositadas na areia da praia, e sim nas profundezas dos oceanos, as nossas pérolas preciosas não estão em nosso exterior superficial, e sim no mais profundo de nossa alma. O que se pode fazer é buscar, conscientes de que essa busca é uma escolha. Podemos simplesmente ir tocando a marcha e seguindo em frente, andando devagar, mas isso apenas retardará a delícia em conhecer o sabor das massas e das maçãs, disse Almir Sater. Cada um vai tocando em frente como preferir. Também existe a opção de apenas aproveitar a vida, pois a vida é uma só. Mas só que não. Somos espíritos imortais, e a atual encarnação é uma pequena fração dessa imortalidade.
Então é preciso lembrar que várias encarnações nos trouxeram até aqui, e outras várias ainda nos levarão, e virão como possibilidade de trabalhar o nosso discernimento. Podemos exercer a escolha. Afinal, somos criaturas que possuem o livre-arbítrio, certos de que no final do dia teremos que prestar contas de nossas atitudes. Não a Deus, que sempre nos oportuniza, em sua misericórdia, uma nova chance, mas a nossa consciência. Não podemos esquecer que a finalidade de nossa existência é o aprimoramento do espírito imortal. Então fazemos uma outra reflexão. O que estamos fazendo para nos melhorar como pessoas? A quem estamos ajudando, por exemplo, durante essa dura etapa da pandemia? E não me refiro à ajuda financeira, pois se assim fosse, os de menos recursos não teriam oportunidade de praticar a caridade. Para quem estamos doando a nossa atenção, a nossa solidariedade, o nosso amor à atitude? Estamos dividindo o nosso coração com o próximo? Disse Santo Agostinho: se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria um homem de bem apenas por egoísmo. Lindo isso. Esse é um convite à avaliação de nossas escolhas. O que estamos fazendo com nossas vidas? Somos centelhas de vida. Somos centelhas divinas. Temos a pérola se formando dentro de nós. E como liberar o nácar em nosso interior? Assim como a pérola, o sofrimento nos motiva a mudança, o instinto de preservação. Pode parecer contraditório, mas o sofrimento ensina a não sofrer. Vejam a dor, por exemplo, a dor física. Ela é fundamental para percebermos que algo está errado. Caso não sentíssemos dor, poderíamos morrer subitamente por alguma enfermidade que nem conhecíamos em nós. Então a dor é salvadora. Ela nos leva a buscar o porquê de estarmos sentindo dor. Buscar o tratamento que melhora, que cura. Mas nesse exemplo temos uma outra reflexão. Então sempre precisaremos sofrer para formar a pérola, nossa pérola interior? A resposta é não. Mas é uma constatação. A imensa maioria de nós busca a mudança pela dor, não pelo amor. E ao contrário da ostra, que precisa do sofrimento para formar a pérola, podemos, sem sofrimento, mas por amor, mergulhar no profundo oceano de nossa consciência para nos autoconhecer. No autoconhecimento, separamos aquilo que já conquistamos do que ainda precisamos conquistar. E passo a passo, com muito esforço, trabalho e disciplina, vamos colocando camadas e camadas de conhecimento, de nácar, em nossa pérola. Quão estreita é a porta e o caminho que conduz à vida. Está em Mateus capítulo 7, versículo 14. A porta do reino dos céus é estreita. Construir o sagrado em nós é um processo lento, um exercício de paciência, outra virtude a ser conquistada. Como a ostra, pacientemente constrói a impressionante pérola de enorme valor. Da mesma forma que podemos, com esforço e paciência, construir as virtudes que nos conduzirão à formação de nossa pérola interior, aprendendo a lidar com os sofrimentos e as mazelas. Sendo instrumentos do bem, estaremos criando a pérola rara, única, que dentro de nós, a cada dia vai sendo melhorada. Todos somos filhos de Deus, portanto, o melhor da sua criação. Temos a centelha que nos impulsiona a buscar o bem e, construindo a pérola interior, cada vez mais envolvida pelo nácar, pela madrepérola, vamos conhecendo a verdadeira felicidade, tornando os valores materiais, transitórios, menos relevantes
e jogando luz nos valores espirituais imortais que brilharão da nossa pérola multicolorida. Portanto, não podemos menosprezar o nosso potencial. Não deixemos de aproveitar o fato de que possuímos esse tesouro, essa pérola dentro de nós, e exerçamos nossa capacidade de realizações. Aproveitemos todo o nosso potencial de valiosos tesouros que amorosamente nos foram entregues pelo Pai, aquele que nos criou para grandes coisas, as quais estão em nós, sendo dia após dia construídas como as pérolas das ostras da nossa profundeza. E motivados pelo amor, vamos nos reinventando melhores. E se não conseguirmos sozinhos, busquemos ajudas nos bons livros, nos bons especialistas, nos amigos de boas palavras e bons conselhos. Busquemos ajuda na natureza, no dourado do sol, no azul do céu, no verde do mar, nas belas inspirações da obra do Pai. Obras que jamais descansam, jamais reclamam por cumprirem seu papel e que, sem precisar de qualquer bem material, apenas seguem o curso da evolução, regidas pelo Maestro da criação, Deus. Somos sempre convidados a exercer o nosso potencial do comportamento ético, caridoso, gentil, amoroso, justo, fraterno. E assim vamos conquistando a serenidade necessária para enfrentar qualquer situação. E qualquer grão de areia que invadir a nossa ostra será tratado com paciência e naturalidade. E camada por camada vamos gerando cada vez mais pérolas. Pérolas de bondade, de compaixão, de solidariedade, de amor incondicional. Pérolas são joias vivas. As únicas que não se formam a partir do mineral, do inorgânico. Nascem de um ser, são orgânicas. São presentes da natureza, como somos presenteados por Deus todos os dias apenas por estarmos vivos, encarnados. Pérolas são geradas de forma lenta e gradual, os que as tornam ainda mais belas. Assim como é gradual a nossa conquista das virtudes, necessárias ao amadurecimento espiritual. Pérolas são únicas, raras. Não existem duas pérolas iguais. Por isso são tão especiais, assim como os espíritos são únicos, pois não existem dois espíritos iguais. Portanto, somos especiais. Pérolas são feridas cicatrizadas, ou seja, são frutos da dor, comprovando que a dor se tornará a cicatriz do crescimento e da evolução humana. Pérolas são a beleza que vem de dentro, uma vez que são criadas em ostras, o que reforça que nosso tesouro está dentro de nós, não vem de fora. Quando vazia, uma ostra não tem valor, o que demonstra que o verdadeiro valor do ser humano está em seu conteúdo e não em suas posses. A pérola mais valiosa é medida por sua essência e não simplesmente por sua aparência, o que confirma que somos o nosso conteúdo, os nossos valores espirituais, não aquilo que possuímos, o transitório. A pérola é a vitória do conteúdo sobre a aparência. É o nosso conteúdo superando nossa aparência, a vitória do interior, espírito imortal, sobre o exterior, corpo físico perecível. A pérola simboliza a dor revestida de amor, transformando-a em tesouro. É a nossa luta para vencermos os nossos vícios e imperfeições, que mesmo sendo pela dor, se transformará em amor, o nosso maior tesouro. Pérolas não devem ser lançadas aos porcos, o que representa que, se não estivermos preparados para buscar dentro de nós o nosso tesouro, ainda passaremos muito tempo no mundo da ilusão. Meus irmãos, dando os créditos a Leila Parreira pela bela pesquisa realizada sobre as pérolas,
concluímos que o grande tesouro está dentro de nós. A pérola mais preciosa e única de cada um está à espera da nossa substância transformadora para que seja formada, única e bela. E assim vamos encerrando mais um encontro, lembrando de um homem que se sentia só, provavelmente num momento difícil, que procurava por Deus, mas não sabia rezar. Encontrou o conforto em um belo poema no qual expressou sua prece, a qual convido a todos a me acompanharem nessa prece de encerramento. Pai, não permita que a força do medo que tenho me impeça de ver o que anseio, nem que a morte de tudo em que acredito me tape os ouvidos e a boca, para que eu possa ouvir e multiplicar as tuas palavras. Pois metade de mim é o que grito, e a outra metade é silêncio. Permita, Pai, que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza, e que as pessoas que eu amo sejam para sempre amadas mesmo que distantes. Pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo sejam ouvidas como prece, mas não repetidas com fervor, apenas respeitadas, como deve ser respeitada toda a tua obra, Pai. Pois metade de mim é o que ouço e a outra metade é o que calo. Permita, Pai, que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo seja ao menos suportável, pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu ainda não sei. Que não seja preciso, Pai, mais que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o teu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos dando crédito ao Oswaldo Viveiros Montenegro e agradecendo a oportunidade de estarmos novamente juntos e também a paciência de vocês. A poesia dessa vez é a própria parábola, o autor, o guia, mestre e modelo, Jesus. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.